Série de estudos. Povo de Israel versus Igreja Adventista. Parte 2. Tema: A menina dos olhos de Deus. Talvez você já ouviu alguém afirmar que a Igreja Adventista é a menina dos olhos de Deus. Esta conclusão e ensinamento pode ser encontrado inclusive em fontes oficiais da Igreja. Veja, por exemplo, esta afirmação, encontrada na Revista Adventista de 1994, página 34. A nossa Igreja continua sendo, até a volta de Jesus, a menina dos olhos do Senhor. No texto em que a irmã White escreveu: Aqueles que tocam no povo de Deus, tocam na menina de seus olhos. Veja que ela não menciona o nome Igreja Adventista. No entanto, podemos entender que, no momento em que ela fez esta declaração, a Igreja Adventista constituía o povo de Deus naquele tempo. Era, portanto, naquele momento, a menina dos olhos de Deus. Mas nem sempre foi assim. Milênios antes da organização adventista existir, outra organização foi reconhecida sendo a menina dos olhos de Deus. Esta foi a Igreja de Israel. Sobre isso lemos: Tirando Israel do Egito, o Senhor novamente mostrou seu poder e misericórdia. Suas maravilhosas obras no livramento da escravidão e seu modo de proceder para com eles em suas peregrinações pelo deserto, não eram somente para seu próprio benefício. Deveriam ser uma lição objetiva para as nações circunvizinhas. O Senhor se revelou como Deus sobre toda a autoridade e grandeza humanas. Os sinais e maravilhas que operou a favor de seu povo, revelaram seu poder sobre a natureza e sobre o maior dos que a adoravam. Com fogo e tempestade, terremoto e morte, o grande Eu Sou livrou seu povo, tirou-os da terra da escravidão. Conduziu-os através daquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura. Deuteronômio capítulo 8 versículo 15. Fez sair água para eles da rocha do Seixal, e alimentou-os com trigo do céu. Salmo 78 versículo 24. Porque, disse Moisés, a porção do Senhor é o seu povo, Jacó, Israel, é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Deuteronômio 32 versículo 9 a 12. Deste modo atraiu-os a si para que habitassem sob a sombra do Altíssimo. Parábolas de Jesus, páginas 286 e 287. Percebeu como as palavras inspiradas, ao identificar a Igreja de Israel como a menina dos olhos de Deus, foram enfáticas, sublimes e maravilhosas? Falando ainda da Igreja de Israel, encontramos o seguinte texto: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Zacarias 2 versículo 8. Apesar deste texto ser a passagem usada pelos adventistas para afirmarem que a Igreja Adventista é a menina dos olhos de Deus, esse, e o texto de Deuteronômio, apontam a Igreja de Israel como a menina dos olhos de Deus, não a Igreja Adventista. No entanto, devemos estar atentos ao fato de que mesmo que a inspiração aponte a Igreja de Israel como a menina do olho de Deus, esse fato não foi suficiente para livrar Israel da apostasia, do abandono da lei e consequentemente da rejeição divina. Crer que a inspiração chama a Igreja Adventista de a menina dos olhos de Deus, e que por isso ela vai continuar como Igreja e povo de Deus até a volta de Jesus, deveria sim, com base na Bíblia, a luz maior, colocar a Igreja de Israel em mais elevada condição e privilégio. Mas o que ocorreu com a Igreja israelita quando esta deixou de seguir a Cristo e abandonou a verdade e a justiça? Jesus disse: Portanto, eu digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a outro povo que dê os frutos do reino. Mateus capítulo 21 versículo 43. Comentando este fato, a irmã White afirma: Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele tirou-lhes o reino de Deus e entregou-o aos gentios. Deus continuará lidando com cada ramo de sua obra de acordo com este princípio. Quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for sua posição e por mais elevada e sagrada que seja sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles.
Outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades. No entanto, se estes, por sua vez, não purificarem a vida de toda má ação, se não estabelecerem puros e santos princípios em todos os aspectos de sua vida, o Senhor os afligirá e humilhará dolorosamente, e a não ser que se arrependam, os removerá da posição que ocupam, tornando-os um opróbrio. Eventos finais, página 53. Segundo este texto, quando uma igreja se torna infiel à palavra de Deus, tal igreja é rejeitada por Deus, e a mesma, logicamente, deixa de ser a menina de seus olhos, pois Deus a remove de sua condição e posição e este privilégio passa então a outro povo. Vamos agora considerar o texto em que a irmã White menciona a menina dos olhos de Deus. Ela escreveu: Caso nos ponhamos ao lado de Deus, de Cristo e dos seres celestiais, a proteção da onipotência se encontrará sobre nós, o poderoso Deus de Israel será nosso ajudador, e não precisamos temer. Aqueles que tocam no povo de Deus, tocam na menina de seus olhos. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 372. O sentido de sermos a menina dos olhos de Deus é termos a certeza de sua proteção. Para o futuro, a irmã White deixou claro à Igreja Adventista: Caso nos ponhamos ao lado de Deus, de Cristo e dos seres celestiais, a proteção da onipotência se encontrará sobre nós. Aqueles que tocam no povo de Deus, tocam na menina de seus olhos. Somente caso se colocasse ao lado de Deus e de Cristo, poderia a Igreja continuar sendo a menina de seus olhos. Lamentavelmente, existem textos que mostram que a organização adventista não fez isso. Veja esta afirmação: A Igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 217. Como resultado desse abandono de Deus e de Cristo, a Igreja Adventista não é mais a menina dos olhos de Deus e não pode mais contar com sua proteção. Fazendo uma comparação com o fato de Deus ter retirado sua presença do templo e da Igreja Judaica, com o que ocorreu também com a Igreja Adventista, a inspiração diz: A casa de meu pai é feita casa de comércio, um lugar de onde partiram a presença e glória divinas. Testemunhos Seletos, volume 3, página 254. Em outro texto ela afirma: A Igreja está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Eventos finais, página 44. Não esqueça, a primeira Igreja de Deus, a Igreja de Israel, a menina dos olhos de Deus, perdeu esta condição quando se mostrou infiel a Jeová. A Igreja de Israel, segundo Romanos 11, constitui o ramo natural, e todas as igrejas posteriores, incluindo a Igreja Adventista, o zambujeiro que foram enxertadas. Se a Igreja é considerada o ramo natural, para quem foram dirigidas as mais sublimes e solenes promessas, identificando tal Igreja como a menina dos olhos de Deus, perdeu esta condição, porque Deus pouparia a Igreja Adventista e a manteria como a menina de seus olhos, se ela viesse também a se mostrar infiel à palavra de Deus como tem feito? Os textos mostram que Deus não agiu de forma diferente com a Igreja Adventista do que agiu com a Igreja Judaica. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Romanos capítulo 11 versículo 21.